Olá, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva, proteja. E mais uma vez, aqui tendo a oportunidade de adentrar a casa de vocês, ou o local que vocês escolheram para estar ouvindo o nosso vídeo, onde temos a oportunidade de estarmos falando do Evangelho do Cristo e abordando algumas questões que os Espíritos nos trazem em relação ao desencarnado e com o encarnado. Relações essas que vêm nos laços de família, nos nossos locais de trabalho, nas nossas relações, onde muitas vezes temos a oportunidade de vivenciar com espíritos amorosos que nos aceitam da forma que nós somos e vice-versa. Não temos antipatias, né? São simpatias. E, por outro lado, também nós temos as nossas pedras no caminho. Espíritos que nós nos relacionamos, que são verdadeiros adversários, ferrenhos. E muitas vezes nós nos perguntamos, né? E às vezes até tentamos nos aproximar e tentar entender por que tanta repulsa por nós, né? E pela doutrina, essa doutrina esclarecedora, ela vem nos trazer as causas, muitas vezes, dessas relações sérias, tumultuadas, né? Que essas causas muitas vezes estão presas a situações do nosso passado, da nossa existência, não é? Onde nós magoamos muitas vezes muitos corações, né? Como fomos magoados também. E aí a espiritualidade sábia, porque nas leis de Deus nada dá salto, né? Ela espera um momento oportuno para que nós aqui, nos reencontrando na Terra, tenhamos a oportunidade de aparar essas arestas e realmente resgatar aquele coração com quem temos tantas dificuldades de relacionamento e também nos permitir ser resgatados, que nós estamos colocando aqui uma situação onde o outro tem a sua antipatia para conosco, né? Mas nós também temos as nossas antipatias também, às vezes com coisinhas pequenas, né? Nós emperramos com aquela pessoa, né? E a coisa não desenvolve. Nós estamos sempre procurando tudo que aquela pessoa traz para nós, tudo que ela realiza, nós sempre temos aquele ponto de crítica, né, de objeção, então nós precisamos observar isso também em nós, né? Então, nessa oportunidade que temos, hoje nós vamos estar falando do capítulo 14 do Evangelho, né? E nós vamos estar falando, esse capítulo é Honrai o teu pai e a tua mãe. Nós vamos estar falando do item 9. É uma narração, uma explicação de Santo Agostinho muito bonita. Se vocês quiserem pegar o Evangelho para a gente estar acompanhando, né? Então nós vamos nos preparando para esse nosso encontro, essa nossa reunião. Então nós vamos asserenando os nossos corações, aliviando os nossos pensamentos das dificuldades, das vibrações que muitas vezes são tão difíceis que se achegam até nós. Momentos de transição planetária que trazem muita dor, sofrimento
e nós estamos convivendo aí com tempos de dificuldade. Mas, pela confiança, pela fé que temos em Deus, nosso Criador, nosso Pai, temos a certeza de que é para a nossa melhoria espiritual e moral. Muitas vezes, nós não iremos alcançar de pronto esse nosso aperfeiçoamento, mas estamos aplainando o nosso caminho pela resignação, pela confiança e na certeza de que tudo está no comando de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão querido, que deixaremos um planeta em transição e retornaremos num planeta já num processo de regeneração mais adiantado. Então vamos dar a nossa contribuição para esse momento que a Terra passa, para esses momentos de dificuldade, carregando a prece em nosso coração, agradecendo sempre a espiritualidade amiga por esse momento que temos, estarmos juntos, estarmos aqui reunidos, não é? Cada um no seu espaço, e que nós possamos sentir a presença amorosa do nosso Espírito protetor, trazendo para nós o passe amoroso, as boas vibrações, que nós possamos carregar essas vibrações amorosas conosco e tendo a certeza de que cada dia da nossa existência é um momento de progresso, que nós caminhamos e vamos fazendo as nossas conquistas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, é como nós falávamos há pouco, né? Nós temos essas situações de dificuldade. E o Evangelho hoje, ele trata dessa questão, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, eu vou tomar a liberdade de ler um trecho, porque ele é um pouco comprido. Então, se a gente for ler todo o item 9, nós vamos tomar muito tempo, e aí cada um de vocês, no seu momento de leitura, né, pode ler com calma, né, e sentir a mensagem que Santo Agostinho nos traz. Então eu vou estar lendo um trecho e depois a gente vai estar explanando sobre ele. Essa mensagem de Santo Agostinho, essa instrução dos espíritos, era de Paris, 1862. Então vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mas especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisso, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões, ou as virtudes, inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se, ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados,
é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os funestos efeitos das suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senda, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Aqui nessa passagem me recorda quando Cristo nos coloca, antes de fazermos o bem, fazermos a nossa doação, se tivermos ódio no coração, mágoa de alguém, que nós possamos nos dirigir àquele que nós temos as nossas desavenças e nos reconciliarmos com ele. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Isso é importante a gente lembrar, né? É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestam na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de renunciarem a si mesmos. Mas, sobretudo, a de amar aqueles que destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe. Se a sua vontade não for bastante forte, assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa. Se a cumprirdes fielmente, vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Pois é,
Aqui nós vamos interromper a leitura. Ela é muito bonita, muito esclarecedora. Então, depois cada um, no seu tempo, como eu disse, faça a leitura completa, né? Então, veja, quando nós recebemos no seio da nossa família um ente querido que reencarna ali, né? Então, nós temos que compreender que aquele coração que está reencarnando ali, ele vem trazer as suas antipatias ou a repulsa por alguém da família. Nesse caso, quando ele fala da responsabilidade que os pais têm, nós temos que enaltecer muito a figura da mãe, porque dificilmente uma mãe abandona seu filho, por mais difícil que ele seja, por mais que a sua conduta aqui na Terra, a sua conduta moral, seja contrária a todos os preceitos do bem. Então, mesmo assim, uma mãe nunca abandona seu filho. E a prova das mães, ela é uma prova de muita resignação. Percebe? Então, muitas vezes, até quando a criança ela é um bebê, nós temos que entender que o que habita aquele corpinho é um espírito velho. É um espírito que já traz na sua encarnação as suas virtudes, bem como também as suas dificuldades para conosco e as suas tendências negativas a serem corrigidas. E às vezes nós achamos bonitinho, você está com uma criança no colo, e quando você vai brincar com aquela criança, ela levanta a mão para você e já vem e te bate. Opa! Muitas vezes nós achamos aquilo bonitinho, damos risada daquilo, mas essa criança vai crescer. Então nós temos que observar desde o berço os sinais que essa criança traz no seu comportamento que precisam ser corrigidos. Então, se na mais tenra idade, uma criança, por exemplo, levanta a mão para o pai, ou a mãe, ou o avô, o tio, enfim, nós precisamos segurar na mão daquela criança e corrigir essa postura dela. Porque senão a tendência disso é que sempre vá se agravando mais. Aquilo que no início era uma aparente coisa de criança, vai se tornando uma agressividade maior, não é? Aí, com o passar do tempo, vem as palavras, os gestos, a agressão física, percebe? Então, é desde o berço que se começa a corrigir as dificuldades daquela criança. Então, nós precisamos estar atentos. E o coração de mãe, ele nunca se deixa enganar. Nós podemos enganar todo mundo, mas a mãe não. Ela sabe quando nós estamos mentindo, quando nós estamos falando a verdade, quando nós estamos com dificuldades, porque a sua sensibilidade é maior. E vocês observam, até eu comentava com a minha esposa esses dias, que muitas vezes, vocês já perceberam que os filhos condenam a mãe em praticamente as atitudes da mãe, uma resolução, eles são sempre contrários à mãe. Por que isso? Porque ela recebeu a incumbência de trazer esse filho ao mundo e a sua sensibilidade colocada em prática vai trazer a correção para aquele coração que precisa ser corrigido. Então, nós precisamos estar atento a isso. E não podemos, muitas vezes, com aquele espírito que nós temos de dificuldade de relacionamento, nos afastarmos dele, não é? Na condição de filho, principalmente, mesmo sendo, por exemplo, sendo motivo da sua recusa, da sua antipatia para conosco, nós temos o dever, enquanto pai e mãe,
de dar tudo aquilo que está ao nosso alcance para colocar aquele espírito no caminho que conduz a Deus, na sua formação moral, percebe? Religiosa. É como diz ali, quando Deus nos perguntar o que você fez com a criança que eu te confiei, já pensou se nós, por nossa culpa, nós negligenciamos essa criança, deixamos ela às suas próprias tendências e por conta disso ela enveredou por um caminho de dificuldade, não é? Então, nós precisamos estar atento a isso. Cabe a nós fazermos de tudo para o progresso espiritual daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Independentemente dele ter a sua dificuldade de relacionamento para conosco, nós temos que dar o exemplo. E a gente tem que observar também que Deus, ele não nos dá uma prova que nós não tenhamos condição de realizar. Muito pelo contrário, não é? A prova ela só nos é dada, a incumbência, quando nós já temos o amadurecimento necessário para poder realizar aquilo que se espera de nós, não é? E veja, se um espírito que reencarna no nosso seio familiar é um espírito que nós eventualmente prejudicamos no passado e que ele traz ali toda a sua mágoa para conosco, se nós negligenciarmos as nossas responsabilidades, essa mágoa ela só vai aumentar. E Deus, ele é tão sábio que nesse nosso convívio, ele vai criar os mecanismos necessários para que aquele espírito se reconcilie conosco, não é? Então, quando nós damos o bom exemplo, os bons costumes, os filhos sempre retornam ao lar, né, para buscar realmente aquele aconchego que normalmente eles não vão encontrar lá fora. Tá, nós preparamos os nossos filhos para o mundo, ok? Mas lá fora, na sua dificuldade, eles sabem onde retornar para buscar o refúgio e o esclarecimento que necessitam, não é? Então, cabe a nós, na nossa condição hoje de espíritos um pouco mais esclarecidos, nos apercebermos disso, inclusive nas nossas relações do cotidiano, como eu falei no início. Nós temos muitas pedras de tropeço, não é? Cabe a nós nos questionarmos ali. Qual de nós errou mais? Quem de nós errou? Não é? Mas o que eu estou fazendo para melhorar aqui? E as provas batem. Às vezes nós falamos, nossa, mas que mal eu posso causar a alguém, que mal alguém pode nos causar, que pode gerar tanto ódio. Veja, nós vemos situações de violência a todo instante, né? Então, num desses momentos, por um estágio de loucura, alguém pode atentar contra a minha vida, ou a vida de algum familiar meu, e levar às vias de fato. Não é? Se eu não tiver essa confiança em Deus e o perdão no meu coração, eu vou criar uma situação de ódio para aquele coração que causou um dano a mim. Então veja que não está distante de nós, né? Ali nos exemplos ele colocou que no passado pode ter retirado a minha fortuna, atentado contra a minha família. Então mudou-se os tempos, mas situações de dificuldade são criadas que pode gerar esse ódio no meu coração. E se eu não tiver a necessária confiança e a compreensão em Deus, eu vou retornar para a espiritualidade carregando todo esse peso do ódio para contra aquele irmão que me causou essa dor.
Então, não está distante de nós, não. É muito comum. E observa que se nós, como, vamos dizer, candidatos a discípulo do Cristo, não tivermos o seu evangelho, as instruções da espiritualidade, em nosso coração, nós estamos sujeitos a cair diante das provas. E as provas vão chegar para qualquer um. Então, o suportar com resignação, confiança as provas é que vai me credenciar a um caminho mais reto e me conduzir a Deus mais rapidamente. Então, não adianta nós pararmos no meio do caminho e reclamar disso, daquilo, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Nós já estamos esclarecidos o suficiente para saber que a Terra não é o paraíso do espírito encarnado. Muito pelo contrário, aqui é nosso campo de provas, de experimentações, de crescimento moral e espiritual. E só vai depender de nós. A reclamação, a lamúria, né, momentos que nós estamos passando aí de tantas dificuldades, tantos acontecimentos, não é momento de lamúria, de se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. Não, é momentos de dificuldade que todos nós estamos passando e que, se bem vivenciadas e bem compreendidas, vão nos auxiliar no nosso retorno à espiritualidade como espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos na compreensão, não é? É isso que nos credencia a patamares maiores na hierarquia espiritual, mas precisa ser conquistada. E a conquista é feita através do trabalho árduo nosso do dia a dia, né? No trabalho de resignação, de compreensão, irmos à luta, tropeçou hoje, levanta, enfim, se corrige. E vamos lembrar também que não justifica um espírito, de acordo com a sua condição de família aqui na Terra também, se entregar à própria sorte, não é? Como é culpa desse, culpa daquele. Não, a responsabilidade é de ambas as partes. Não é porque Deus, como eu disse, Deus não nos dá a prova, não é? Se eu não estiver preparado para aquela, para suportar aquela prova e passar por ela. Então, por isso que nós somos testados no meio das drogas, no meio do alcoolismo, com familiares difíceis. Mas eu tenho a condição de, pelos meus recursos, buscar o melhor caminho para mim. Porque Deus não nos coloca aqui e nos fecha a porta, tá? Você vai reencarnar e você ali vai se virar. Não, não é assim. Para tanto, ele nos coloca ao lado um espírito protetor, que é a nossa consciência. Não é que ele vem nos alertar das dificuldades que nós estamos enfrentando e, na maioria das vezes, nos mostra o caminho. Né? E às vezes esse caminho ele chega até nós por outros meios, por amigos, né? Então nós não temos só o peso da nossa dificuldade sem a contrapartida aqui, que é um mecanismo para nós contrabalancearmos na balança e fazer as nossas escolhas. Tá? A responsabilidade da conduta nossa e colocarmos no caminho reto do bem são daqueles que nos acolheram na figura de pais, os avós, os tios, percebe? Todos vão nos passar coisas boas. Mas a responsabilidade também é nossa em seguirmos esse caminho. É o caminho do Cristo. Não adianta eu conhecer o seu evangelho. Não adianta eu ouvir palestras, não adianta eu estar fazendo o bem, tá. Mas se o principal, se eu não introduzir esse evangelho no meu coração e ele se reverter nas minhas atitudes através da caridade amorosa sincera,
de nada vai adiantar. Percebe? Então é isso que nós temos que ter em nós, essa confiança e essa certeza de que ninguém na Terra está desamparado, está sem recursos. Nós temos todos os meios, mas muitas vezes a nossa preguiça espiritual, a nossa tendência, nos deixa sucumbir aqui na Terra. E aí levaremos para a espiritualidade amargas lembranças e aguardar um tempo de ter a oportunidade de voltar e a partir daquele ponto que nós paramos, ok? Meus irmãos, era essa a mensagem que nós tivemos a oportunidade de trazer hoje. Espero que tenha chegado no coração de cada um da forma como eu a estou sentindo, como os irmãos aqui estão nos incluindo, né? E que cada um possa fazer as suas reflexões e tirar é, boas vibrações no seu coração, ok? Um abraço a todos e como a gente sempre fala, um até breve, né? Até a próxima oportunidade, ok?